gás natural veicular é um combustível disponibilizado na forma gasosa, a cada dia mais utilizado em automóveis como alternativa à gasolina e ao álcool. O GNV diferencia-se do gás liquefeito de petróleo por ser constituído por hidrocarbonetos na faixa do metano e do etano, enquanto o GLP possui em sua formação hidrocarbonetos na faixa do propano e do butano. A combustão do metano produz gás carbônico e água. A tabela abaixo apresenta dados termoquímicos relativos ao processo de combustão do etanol. Usando os dados fornecidos e sabendo que um tanque típico de GNV, suponha que este é formado exclusivamente por metano, possui 19 metros cúbicos, a quantidade de calor produzido e o tipo de processo associado à queima total de um tanque de GNV será, respectivamente. Então, olha, é uma questão de termoquímica, eu vou ter que calcular o ΔH, só que ele também tem uma parte estequiométrica aqui, porque ele está me contando a quantidade de GNV que tem no tanque. Toda vez que eu tiver uma questão nesse estilo, que envolve termoquímica e estequiometria, eu vou precisar calcular o ΔH, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o ΔH. Para calcular o ΔH, qual método que eu vou utilizar? Tudo depende dos dados da questão. E os dados aqui são de entalpia de formação. Então eu faço a soma da entalpia de formação dos produtos menos a dos reagentes. Primeiro passo é escrever a combustão do etanol, do metano, perdão. Nós vamos fazer a combustão do metano. Depois de fazer a combustão do metano, aí a gente pega os dados das entalpias de formação, tá? Então, deixa eu passar aqui. O metano é o CH4, combustão mais O2, que produz, ele me disse no texto, né? Ou ele falaria que é completa ou não falaria nada. Se não fala nada é porque é completa, então forma CO2 e água. Balanceando um carbono antes e um depois, 4 hidrogênios antes, vou colocar um 2 aqui antes da água. Oxigênios, tem 2 aqui, com mais 2 na água, 4, coloca um 2 aqui no O2 antes da seta. Agora é só calcular o ΔH. E o ΔH é entalpia de formação dos produtos. Então vamos pegar lá na tabela? Olha, a do CO2 é menos 394 e da água menos 286. Então é menos 394, que é a entalpia de formação do CO2, mais 2 vezes menos 286, que é a entalpia de formação da água. Menos, porque é produto menos reagente, a entalpia do metano é menos 75 e a do O2 é 0. Então, menos 75. Nem vou colocar a do O2 porque é 0. E detalhe, essa questão me contou que a entalpia de formação do O2 é 0. Ela não precisava me contar isso, tá? Lembra que a gente tem que saber que a entalpia de formação de substâncias simples é 0. Então, fazendo essa conta, 286 negativo, né, vezes 2 dá menos 572, com menos 394, aqui dá menos 966. Menos com menos fica mais 75, que dá menos 891 quilojoules. E aí, detalhe, trata-se de uma reação de combustão. Combustão é queima. Quem que está sendo queimado não é o metano? Eu queimei só 1 mol dele. Então eu posso falar que essa reação libera 891 kJ por mol de CH4 que eu queimar. Se eu queimar 2 mols, eu vou produzir o dobro de energia. Ótimo. Agora vem a parte estequiométrica. Ele quer para a queima de um tanque que tem 19 metros cúbicos. Porém, a tabela periódica me fornece informações sobre as massas dos elementos. E por isso que a questão me deu a densidade do GNV. Se ele me deu o volume e me deu a densidade, é para eu encontrar
a massa de GNV que tem nesse tanque. E olha, como densidade de uma amostra de um material é a massa do material sobre o volume que o material ocupa, se a densidade do GNV é 0,6 kg por metros cúbicos e o volume que eu tenho nesse tanque é de 19 metros cúbicos, eu consigo encontrar a massa de GNV que tem. E essa massa vai dar exatamente 11,4 kg. Ou seja, falar que tem 19 metros cúbicos de GNV no tanque é a mesma coisa de falar que eu tenho 11,4 kg de GNV. E ele me disse que o GNV é constituído exclusivamente por metano. Ótimo. A gente descobriu, fazendo o cálculo do ΔH, que a queima do metano libera 891 kJ, vou colocar um menos aqui, de ΔH menos 891, para a queima de 1 mol de CH4. E a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1, como são 4 hidrogênios, a massa molar do metano é 16 gramas. Então eu posso falar que 891 kJ é a energia liberada na queima de 1 mol de CH4, que é a mesma coisa que 16 gramas de CH4. O que a questão quer da gente? Qual a energia liberada na queima de 11.400 gramas de CH4, que é o que tem no tanque. E aí, só fazer essa regra de 3 vai dar um número grande, né? 11.400 vezes 891 dividido por 16, isso dá 634.837,5 kJ. Que dá, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6,35 vezes 10 elevado a 5 kJ. Na resposta ele aproximou, olha lá, letra C, 6,4 vezes 10 elevado a 5 kJ, e o processo seria exotérmico. Detalhe, a gente podia ter eliminado de cara a letra B e a letra D, porque é uma queima, e toda queima, toda combustão é sempre exotérmica. Então a gente ficaria por conta de descobrir o valor, nós encontramos aí 6,35 vezes 10 a 5, resposta letra C.